Vamos começar a tratar então do ponto de vista terapêutico do magnetismo humano. Aqui nós temos uma imagem de um magnetizador do século XIX. Muitos estudiosos desta prática afirmam que o magnetismo é produzido, as energias utilizadas vêm do sistema nervoso do magnetizador e que atuam também sobre o sistema nervoso inicialmente do magnetizado. E que essas energias podem, com bastante eficiência, ser utilizadas para restabelecer a saúde. Nós temos uma infinidade de casos narrados nesses livros que aqui estão, que grande parte deles são do século XIX. O grande diferencial do uso do magnetismo no ser humano está na nossa capacidade de direcionar a energia com a nossa vontade, ou seja, nós estabelecemos um foco, um ponto de atuação e direcionamos a energia de modo voluntário. Então é preciso que o magnetizador exercite bem esta prática, este ato de focar a sua energia. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, quando detalharmos, tá? Aqui estão vários dos pesquisadores do magnetismo, sendo que o mais famoso de todos é Franz Anton Mesmer, que é este que aqui eu destaquei, que foi um médico austríaco que fez, inclusive, a sua tese de doutorado sobre estudos do magnetismo. Depois ele teve vários seguidores, entre eles alguns aqui famosos, Pesseguer, Deleuze, que foi uma pessoa extremamente cuidadosa, que pesquisou e que fez inclusive contrapontos com a ciência da época para poder dar uma solidez ao estudo do magnetismo. Muito do que nós temos hoje, de cuidados que nós tomamos, de procedimentos, nós devemos a Deleuze. E aqui também está o nosso amigo Alphonse Bouet, que é esse senhor aqui, que também tem boas publicações nessa área. Tendo em vista esse aspecto geral, nós encontramos aqui um dos primeiros livros escritos, 1848, Fisiologia, Medicina e Metafísica do Magnetismo. Esse livro pode ser encontrado, se vocês procurarem, ele pode ser encontrado em PDF na internet. Nós vamos destacar aqui um trechinho, onde ele diz o seguinte: o magnetismo é, portanto, uma obra intelectual que reúne todas as condições para experimentar os maiores obstáculos a fim de se harmonizar com todas as inteligências de sua época de concepção científica e prática. Ou seja, trata-se de uma pesquisa séria que tem condições de contrapor de maneira lógica todos os questionamentos. E nós observamos isso ao longo desse período todo de estudos, principalmente agora no nosso século, com pesquisas mais recentes, estudiosos que se debruçam sobre essa prática do magnetismo e que tem todo um cuidado para fazer as suas colocações de modo ponderado, razoável, científico, embora nós tenhamos, claro, sempre uma certa resistência de algumas mentalidades que não acreditam, não aceitam, mas que também não tem como dizer que os resultados alcançados não são reais. Vamos recordar aqui um pouquinho das primeiras afirmações que Mesmer fez a respeito do magnetismo em suas anotações, em seus apontamentos. Tá? Primeiro postulado que ele colocou: existe uma influência mútua entre os corpos celestes
isso todo mundo já sabia, entre a Terra e entre os corpos animados, ou seja, os corpos que possuem vida. Na época, havia um conceito e se usava muito o conceito de fluidos. Então, nós vamos encontrar em muita literatura de magnetismo, nós vamos encontrar menções a fluidos, a humores, tá? Que são tendências. Então, Mesmer acreditava que existia um fluido universalmente distribuído e contínuo, de maneira que tudo estava dentro deste fluido. É como se não existisse vácuo, como se existisse nenhum vazio em nenhum lugar da natureza, e que este fluido é o mediador, é aquele que leva as informações, é aquele que permite a propagação das informações e das energias para atingir determinados fins. Era essa a concepção dele. Então, essa ação recíproca está submetida a leis mecânicas desconhecidas até o presente. Até o presente era a época de Mesmer. Mesmer acreditava que essa ação recíproca entre todas as coisas da natureza estava submetida a leis mecânicas, mas ele não tinha como determinar. Então, ele afirmou que as leis são desconhecidas até o presente momento. Presente momento, hora da pesquisa que ele realizava. Até hoje também nós temos uma certa dificuldade em fazer a chamada comprovação científica da nossa atuação magnética, da atuação do Reiki. Embora nós tenhamos a comprovação dos resultados, nós não temos instrumentos capazes de medir o fluxo dessa energia, nós não temos ainda instrumentos capazes de detectar a ação por meio experimental e científico dessas energias. Tem se pesquisado, tem se buscado formas de medir a alteração cerebral, de medir o fluxo energético através das chamadas bioeletrografias. Então, nós estamos avançando nesse campo, mas ainda não temos nada em definitivo até o presente momento, e isso vale para hoje também. Outra coisa que Mesmer falava: resulta dessa ação efeitos alternativos que podem ser considerados como fluxo-refluxo, ou seja, havia uma troca energética entre o magnetizador, aquele que queria influenciar, e aquele que recebia a energia. Este fluxo e refluxo é mais ou menos geral, mais ou menos particular, mais ou menos composto, segundo a natureza das causas que o determinam. Então, dependendo do tipo de desequilíbrio que havia na pessoa, o próprio organismo também criava fluxos e refluxos energéticos na tentativa de fazer o seu equilíbrio. O corpo sempre busca uma solução. Observe o nosso sistema imunológico. Quando nós somos acometidos de uma certa doença, todo um processo interno no nosso corpo é disparado para tentar devolver a saúde ao organismo. Então, sempre, dependendo de cada uma dessas influenciações, dessas atuações, a estrutura naturalmente cria fluxos e refluxos energéticos, biológicos, para poder voltar a um estado de equilíbrio. É por essa operação do fluxo e do refluxo a mais universal das que a natureza nos oferece, que as relações de atividade se exercem entre os corpos celestes, a Terra e suas partes constitutivas. Então ele extrapolava então a sua observação, dizendo que essas leis valiam para todo o universo. As propriedades da matéria e dos corpos organizados dependem dessa operação. Ou seja, há uma certa coerência de ação entre todas as estruturas do universo. Tudo está relacionado, tudo influencia para um lado ou para o outro. Tem um ditado que diz assim: quebre um galho na terra e você vai afetar o equilíbrio da estrela mais distante. Hoje tem muitas teorias a respeito disso.
ele começa a entrar nas questões mais restritas aos corpos. O corpo animal sente os efeitos alternativos desse agente e insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Então ele tinha a convicção de que esses fluxos energéticos atuavam primeiro nos nervos para depois influenciar o resto da estrutura corporal, e que os nervos eram a forma mais sensível, seriam como as antenas que captavam esses efeitos. A propriedade do corpo animal que o torna suscetível à influência dos corpos celestes e à ação recíproca daqueles que o cercam, manifestada por sua analogia com o ímã, determinou-me a nomeá-los magnetismo animal. Ou seja, ele buscou uma comparação entre o que se observava com a atuação dos ímãs nas substâncias metálicas e a influência que os corpos sentiam com essa atuação que ele fazia, e aí ele nomeou essa atuação como magnetismo animal, porque não era exercitado com ímãs, embora ele tenha feito testes também com ímãs, tá? Mesmer também utilizou durante uma determinada época ímãs para influenciar e tratar e fazer experimentos com seus assistidos. Quando ele descartou a obrigatoriedade da presença do ímã, ele, por analogia, chamou essa ação de magnetismo animal. A ação e a virtude do magnetismo animal, assim caracterizadas, podem ser comunicadas a outros corpos animados e inanimados. Uns e outros lhes são, entretanto, mais ou menos suscetíveis. Ele também começou a perceber um detalhe, que um mesmo magnetizador obtinha efeitos diferentes com diferentes magnetizados. Por exemplo, pessoas que tinham a mesma doença. O magnetizador tinha melhor ação sobre um do que sobre outro. Então ele começou também a notar essas coisas. E como bom pesquisador, ele já declarou, as ações são mais ou menos distintas entre um e outro. Outra coisa que ele observou, o ímã, seja natural, seja artificial, é assim como os outros corpos suscetível de magnetismo animal, e mesmo da virtude oposta, sem que num caso nem no outro sua ação sobre o ferro e sobre a agulha sofra alguma alteração, o que prova que o princípio do magnetismo difere essencialmente daquele do mineral. Como cientista, ele tinha que fazer comparações, e ele usava as ferramentas, os mecanismos que estavam disponíveis à sua época. Então, ele começou a colocar isso nas suas observações. Os números que vocês veem aqui, por exemplo, 20º, 23º, são relativos aos chamados aforismos de Mesmer, que vocês encontram no livro Memórias e Aforismos. Eu trouxe para cá para a gente ter uma contextualização de como as coisas foram desenvolvidas. E eu não copiei todos, porque são muitos. Então, eu trouxe os mais importantes para que a gente possa ter uma visão de como isso foi pesquisado. Tá? Então, assim, reconhecer-se-á pelos fatos, segundo as regras práticas que estabelecerei, que esse princípio pode curar imediatamente doença dos nervos e imediatamente as outras, ou seja, a atuação nas doenças nervosas era imediata e através dessa atuação nos nervos, esta energia conseguiria reequilibrar outras doenças que não eram de origem nervosa. Que com sua ajuda, o médico é esclarecido sobre o uso dos medicamentos, que ele aperfeiçoa a ação desses
e que ele provoca e dirige crises salutares de maneira a dominá-las. Então, era uma tendência também que eles achavam na época que nenhuma cura vinha sem uma crise. Então, esperava-se que as crises fossem provocadas como se fosse uma espécie de aumento da doença para depois ser cortado de vez os seus efeitos. Então, e observe aqui que ele já, como ele também era médico, ele já começa a lidar com essa questão de o médico e o magnetismo. O médico integrando no seu trabalho uma técnica diferente da medicina convencional. E volto aqui a repetir, como já falei em outros cursos de outras técnicas, o grande erro que foi cometido nos nossos tempos, no século passado, quando surgiram, quando rebrotaram essas técnicas, foi chamar isso de medicina alternativa. Não existe medicina alternativa. Nós podemos e devemos atuar de forma complementar à medicina. Complementar, somar esforços para melhor atender aquele que está doente. Não vamos concorrer com a medicina, nós não vamos fazer cirurgias de abrir pessoas, de fazer nada disso. Nós vamos energeticamente auxiliar e colaborar com o assistido, que é o nosso foco de atuação, a pessoa que está doente. Então, naquela época, eles acreditavam que era necessário provocar uma espécie de crise para que a pessoa melhorasse depois. Comunicando o meu método, demonstrarei por uma teoria nova das doenças a utilidade universal do princípio que lhes oponho, ou seja, da energia que ele vai opor às doenças. Com esse conhecimento, o médico julgará seguramente a origem, a natureza e os progressos das doenças, mesmo das mais complicadas, impedirá o desenvolvimento delas e chegará à cura, sem jamais expor o doente a efeitos perigosos ou consequências lastimáveis, sejam quais forem a idade, o temperamento e o sexo. Então ele pretendia compilar todos esses conhecimentos e fornecê-los aos médicos para que associassem esse tratamento magnético ao tratamento obtido com remédios ou com outros procedimentos que a medicina executava na época. Observe que já havia a intenção de ser complementar. Essa doutrina, enfim, porá o médico em estado de bem julgar o grau de saúde de cada indivíduo e de preservá-lo das doenças às quais poderia estar exposto. Então, pode agir de forma preventiva. A arte de curar chegará, assim, à sua última perfeição.